Bem-vindos mais uma vez ao curso de Cálculo 2, uma aula síncrona, continuando nossa aula de curvas de 8 dias. Hoje falaremos sobre comprimento de curvas. Na realidade, a gente quer pegar, um cálculo que a gente já sabia fazer para um conjunto de curvas especiais no curso de Cálculo 1, agora para curvas no espaço. Tá? Bom, qual vai ser a situação que a gente quer, então? A gente tem uma curva espacial, ou seja, a gente tem uma parametrização para essa curva, que a gente vai estar imaginando que ela é de classe C1, ou seja, quando a gente tem R de t, uma função vetorial contínua, diferenciável, e quando essa derivada, que é um vetor, também é contínua. Tá? De modo que o traço é percorrido apenas uma vez. Isso porque a gente, na hora de fazer o cálculo do comprimento, a gente não quer ter locais sobrepostos, tá? E simplesmente aquele arco sendo contabilizado. Bom, qual vai ser a ideia para a gente fazer o cálculo de comprimento? A gente vai mais ou menos repetir o que foi feito no curso de cálculo 1. Como a gente não sabe calcular o comprimento, a gente começa com aproximações. A gente marcava pontos ao longo de uma curva, que no caso de cálculo 1 era o gráfico de uma função de uma variável. A gente ligava esses pontos da curva por segmentos de reta, fazia a soma dos comprimentos de segmentos de reta e ia aproximando esses pontos, colocando cada vez mais, uma quantidade maior de pontos sobre essa curva, tá? Obtendo cada vez aproximações melhores e melhores e fazia o número de pontos tender para infinito. Bom, esse vai ser o procedimento que a gente vai realizar aqui novamente. Essa parametrização está definida num intervalo fechado de A a B. Então, a gente vai começar fazendo o que a gente chamava de uma partição desse intervalo. A vai coincidir com T0, depois a gente vai escolher T1, T2, TI-1, TI-1, TN, que vai coincidir com o último, do intervalo fechado. E a gente, sobre essa curva, a gente vai escolher, tá? TI como sendo R de TI, ou seja, para cada um desses valores a gente vai tá escolhendo, como mostra aqui nessa figura. Então, eu tenho minha curva amarela, tá? Eu estou indo de baixo para cima, eu escolhi aqui o ponto P0, o primeiro ponto da curva, depois eu vou para P1, P2, assim por diante, PI-1, chego a PI, continuo até chegar ao último ponto PN. Eu tenho o arco da curva do qual a gente quer calcular o comprimento. O que a gente precisa, então, para a gente obter nossas primeiras aproximações? A gente tem, a gente vai querer calcular o comprimento desses segmentos de reta, que vão ser exatamente a distância entre esses pontos, e depois a gente vai querer somar todos esses comprimentos e fazer um limite quando n tender para infinito. Repare aqui que quando a gente faz aquela escolha de partição, tá, do vídeo anterior, a gente não quer ter intervalos no intervalo A, subintervalos no intervalo AB grandes. A gente vai querer fazer partições de modo que todas as diferenças TI menos TI menos 1 estejam tendendo um para o outro. Bom, o comprimento, então, de C vai ser calculado como limite da diferença aqui, da distância, na realidade, entre esses dois pontos, que são RTI e RTI menos 1. A gente depois vai somar, tá? E o que a gente tem que fazer é calcular o comprimento de segmentos de reta, ligando esses pontos. Que vai ser exatamente a fórmula da distância entre dois pontos no espaço. Que a gente calcula como? A gente pega a diferença entre as duas primeiras coordenadas e eleva ao quadrado dentro dessa raiz, somado a diferença entre as coordenadas, tá? De y, segunda coordenada elevada ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas ex elevada ao quadrado. Bom, essa fórmula não está pronta ainda para a gente conseguir calcular o limite, tá? Especialmente porque a gente sabe que a gente vai querer chegar no integral definido, e para chegarmos no integral definido, a gente tem que ter um ΔT para virar o nosso diferencial de t. Tá? E a estratégia aqui vai ser a mesma que a gente usava em cálculo 1. A gente vai aplicar o teorema do valor médio a essas diferenças que estão aparecendo dentro da minha raiz quadrada. Tá? O que dizia o teorema do valor médio? Dizia que quando a gente tinha uma função de uma variável, quando a gente calculava a variação média dessa função, num certo intervalo,
obrigatoriamente a gente encontrava um momento nesse intervalo onde essa variação média era igual à derivada dessa função. Tá? Ou seja, se eu estou num movimento num carro, eu calculo velocidade média, certamente meu velocímetro em algum momento teve que ser igual à velocidade média calculada. Bom, então, a gente tem 3 funções. Para cada uma delas, a gente vai encontrar um instante diferente, que eu estou chamando de TI1, TI2 e TI3. E, olha lá, x de TI menos x de TI menos 1, dividido por TI menos TI menos 1, isso é um valor médio, vai coincidir com o valor da derivada nesse instante existente. Repito o meu procedimento para y, repito o meu procedimento para z, e posso agora substituir essas informações no cálculo, né, do comprimento lá dos segmentos. Essa diferença aqui vai ficar como x' vezes o ΔT, que vai estar elevado ao quadrado, y' vezes o ΔT ao quadrado, z' vezes ΔT ao quadrado. A gente pode colocar em evidência o ΔT, essa diferença de t's, que está ao quadrado, raiz quadrada, são quantidades positivas, então vai sair para fora sem módulo. Repetindo, a gente tinha essa expressão, e o objetivo da gente era qual? Era calcularmos o limite quando, né, n tende para infinito, dessas somas de todos os segmentos, ou seja, o comprimento daquela poligonal que a gente fez, e no processo de limite, TI menos 1 vai ser o ΔT, e a gente vai ter aqui x' ao quadrado, mais y' ao quadrado, mais z' ao quadrado, raiz quadrada. Eu garanto a existência dessa integral definida justamente com a hipótese que a gente fez sobre x, y, z serem de classe C1. Concordam? Então, essa integral está bem definida. E, então, resumindo, o comprimento de arco da curva C vai ser dado por essa expressão, tá? Que nada mais é o integrando do que a norma módulo exatamente de quem? Do meu vetor velocidade. E o módulo norma do vetor velocidade é o que a gente chama de velocidade escalar, e que faz com que essa fórmula seja muito fácil de ser memorizada, porque a gente sabe que velocidade é espaço sobre tempo. E aqui, então, velocidade, quando a gente multiplica por tempo, né, estaria dando o espaço, que é, no caso, o comprimento da curva. O caso particular em que a curva é plana, a gente teria a coordenada z nula e a fórmula seria, né, reobtida nesse formato. Bom, 2 observações interessantes antes da gente prosseguir, por exemplo, voltar ao curso de cálculo 1, onde, na realidade, a curva que a gente estava trabalhando era o gráfico de uma função de uma variável, ela era escrita como y igual a f de x. A gente faz a hipótese, tá, dessa função ser de classe C1, lá no curso de cálculo 1 também. E como é que ficaria a parametrização mais natural quando a gente tem curvas desse tipo? A gente chamaria a coordenada x de t e a coordenada y ficaria valendo f de t. Se a gente quiser usar a fórmula que a gente acabou de encontrar, a gente vai ficar com x' ao quadrado, x' vai dar 1, então vai ficar 1, mais a derivada ao quadrado da segunda coordenada, que seria aqui, no caso, f' de t ao quadrado, que é exatamente, tá, a fórmula que trabalhávamos no curso de cálculo 1. A outra observação interessante é que a gente começou toda a nossa dedução usando uma parametrização. E a gente sabe que quando a gente trabalha com curvas, a gente tem infinitas, tá, parametrizações que a gente pode estar escolhendo para essa curva. Será que, ao escolher uma parametrização diferente, a gente poderia encontrar um valor diferente para esse comprimento? Isso não pareceria muito natural, pareceria que essa medida de comprimento não estaria bem definida. E isso não acontece, a gente não vai provar, mas é importante observar que a expressão do comprimento de uma curva independe das parametrizações escolhidas. Vamos aos exemplos? Bom, primeiro exemplo aqui, a gente quer calcular o comprimento da hélice. Eu estou pegando A e B constantes, a minha parametrização é A cosseno T, A seno T, B T, e eu quero pegar o arco que vai do ponto A00, que está contemplado aqui,
o eixo vermelho é x, verde eixo y, azul eixo z. Então, eu vou estar exatamente sobre esse ponto aqui, ao ponto A0 2πb, que é, a gente dá a volta no eixo z e volta para cá, para esse ponto, que reparem, se a gente projetar, vai estar projetando um ponto, né, inicial ali no nosso arco. E, bom, primeiro, qual vai ser o intervalo que a gente vai estar querendo integrar? Em que momento, tá? Para que parâmetro t a gente estaria sobre o ponto com coordenadas A0 e 2πb, tá? Bom, olhando para cá, vai ser exatamente quando t, parâmetro, for 2π. Então, para a gente calcular o comprimento desse arco da hélice, a gente vai estar integrando de 0 até 2π. Bom, agora, simplesmente substituir a fórmula. Vou começar, perdão, com a derivada do A cosseno t, que vai ser menos A seno t, que a gente vai elevar ao quadrado. A gente vai derivar A seno t, vai ficar A cosseno t ao quadrado. Derivada de B vezes t, B ao quadrado. Aqui vai ficar super simples o cálculo, porque quando a gente, né, for elevar ao quadrado, vai ficar ao quadrado, seno ao quadrado, mais ao quadrado, cosseno ao quadrado, usando a identidade, né? A gente vai ficar simplesmente com A ao quadrado, que é uma constante, tá? No integrando, então, nossa resposta vai ser 2π vezes a raiz quadrada de A2 mais B2, ou seja, um valor constante que depende, tá, gente, da distância dessa curva hélice para o eixo Z, que é A, né? E desse deslocamento, como é que é a subida, digamos, da hélice, que é o que está sendo contemplado com a constante B. Um outro exemplo interessante é quando a gente vai calcular o comprimento de um arco da cicloide. Esse cálculo foi feito em 1658, Christopher Wren, e nós temos essa parametrização para a cicloide, tá? O arco da cicloide que a gente está querendo calcular está aqui, graficamente. A é um valor constante na parametrização, e eu quero pegar o arco justamente do meu ponto 0, 0 ao meu ponto 2πa, 0. Novamente, qual vai ser o intervalo de integração? A gente vai ter, né, essa expressão daqui, da minha parametrização. A gente iguala 2πa, 0, e a gente encontra que vai ser exatamente quando t for igual a 2π. Então, meu intervalo de integração vai ser de 0 até 2π. E a gente agora vai derivar, né, nossas coordenadas x e y. Derivada de AT menos A seno t vai ser A menos A cosseno t ao quadrado. A derivada de A menos A cosseno t vai ser A seno de t ao quadrado. A gente vai ter que desenvolver aqui, tá? A gente vai desenvolver esse quadrado, vai ficar A ao quadrado mais A ao quadrado cosseno ao quadrado de t menos 2 vezes A ao quadrado cosseno, que vai poder, né? Aqui aparece também A ao quadrado seno ao quadrado de t, vai aparecer, então, 2 ao quadrado, tá? E 2 ao quadrado cosseno de t. Esse 2 ao quadrado pode sair para fora da minha integral definida, e a gente vai ficar com raiz de 1 menos cosseno t dentro da minha raiz quadrada. Acho que todo mundo deve recordar que em cálculo 1, quando a gente queria calcular comprimento de curvas, né, a gente tinha problemas realmente logo com curvas simples, porque na fórmula aparece essa raiz quadrada, e isso complica a nossa integração. Nesse caso aqui, graças a Deus, a gente tem uma identidade trigonométrica que a gente lembra, que vai transformar essa diferença 1 menos cosseno num quadrado, tá? Então, eu escrevi como sendo 1 menos cosseno de 2θ sobre 2, a gente sabe que é seno ao quadrado de θ. No caso aqui na nossa expressão, t vai igualar a 2θ, ou seja, θ vai passar a ser t sobre 2. Então, a gente está fazendo com que 1 menos cosseno de t, né, fique seno ao quadrado de t sobre 2, vezes 2, que veio para cá, tá? A gente pode passar a raiz de 2 para fora da integral, vai ficar 2 vezes A, e a gente teria raiz quadrada de seno ao quadrado de t sobre 2, né? Que na realidade ficaria módulo de seno de t sobre 2, só que, reparem, o que está acontecendo com essa função? Aqui na nossa integral, t está variando de 0 até 2π.
Só que a gente está considerando T sobre 2, que estará, então, variando de 0 a π. Então, quando a gente calcula esse seno, a gente vai estar, na realidade, trabalhando com os ângulos no primeiro e no segundo quadrante, exatamente onde o seno é positivo. Então, a gente não precisa colocar o módulo na expressão aqui do lado direito, e a gente cai numa integral super simples, e a resposta vai ser 8a, que é surpreendente, tá? Porque, na realidade, a cicloide tem vários cálculos que são surpreendentes, a gente não encontrou uma coisa com π, a gente encontrou 8 vezes exatamente, tá? A que era aquele raio da roda, né, que fez originar, né, na cinemática a nossa curva cicloide. Ou seja, muito interessante. Bom, as referências aqui, né, para a nossa exposição de hoje continuam sendo as mesmas das que a gente usou quando a gente fez exposição de curvas, e estejam, né, no próximo vídeo, onde a gente vai tratar de movimento, aplicações ao movimento.